O professor está tranquilo. Beleza. Então, a gente começou a gravar agora a nossa aula. Nossa, uma 15ª semana que a gente está começando, né? E eu já posso responder, a Fernanda perguntou se a gente vai ter uma aula de roedores, né? A gente vai ter uma aula de mamíferos, né? E roedores é um capítulo muito pequeno, né? A gente pode falar alguma coisa, apesar do professor não ter experiência com roedores, né? A gente pode falar alguma coisa assim, lá na aula de mamíferos, que vai se estender um pouco mais algumas semanas ainda, tá? Mas por que não falar um pouco desse grupo, né? Que eu sei que você gosta bastante, você já conversou comigo. Isso é ótimo. Tá? Vamos tentar trazer alguma curiosidade nesse aspecto, né? O professor vai apenas permitir, legal, vai permitir as pessoas entrarem, né? Então, quem está chegando agora, seja bem-vindo. A gente vai começar agora, então, a nossa live da nossa semana. Certo, pessoal? Boa noite, Luísa. Boa noite. Sejam bem-vindos. Pessoal, primeiro, antes de mais nada, um recado. O professor precisa fazer uma errata importantíssima, né? Que o professor havia comunicado na semana passada. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite. A gente falou que na semana que vem a gente teria aula prática, certo? Mentira. Fake news. Não é aula prática na semana que vem. A aula prática ela vai ser só no começo de junho. Então ainda faltam 3 semanas para a gente ter nossa aula prática, certo? O professor ele se confundiu nos calendários. Ele vai lá no laboratório semana que vem, mas não é para nossa disciplina aqui. É para um outro curso, para uma outra disciplina, tá bom? Então, avise os colegas para ninguém aparecer lá, né? Ficar lá na frente da cancela lá, tremendo de frio, né? A gente vai apenas em junho ter a nossa aula prática, tá bom, pessoal? Então, por favor, espalhem as más notícias, né, para o professor e para ajudar a gente a não ter ninguém perdido lá semana que vem, né? O Fernando também falou que parece que vai entrar em bandeira vermelha, né? Isso também é um ponto preocupante. É provável que entre realmente em bandeira vermelha. E nesse caso, todas as aulas práticas vão ser canceladas, né? Então, é o tipo de coisa que até o professor está já reparando para ver como é que vai afetar a nossa rotina. Infelizmente, o número de casos voltou a crescer. Daqui a pouco as mortes aqui em Curitiba vão aumentar também. Então, a gente está nesse jogo, né? De fecha, abre, né? Enquanto a gente não fizer um lockdown decente, a gente brincar de casinha, que a gente está fazendo lockdown, vai continuar assim por um bom tempo, né? É complicado. É uma situação muito difícil, não tem uma resposta certa, né? Tem pessoas que dependem da economia, mas também todo mundo precisa ter saúde. Então é um jogo difícil, não tem uma resposta pronta, né? Mas a gente está na dependência de ter uma resposta, uma atualização que talvez saia amanhã, talvez saia no final de semana, né? Beleza, pessoal. Dito isso, a gente começa então aqui a nossa aula hoje. A gente vai ter uma aula, a nossa primeira aula sobre répteis, né, que a gente pretende começar na nossa próxima semana, certo? A gente então agora vai começar a falar um pouco sobre um novo grupo de vertebrados que a gente ainda não havia abordado, né? Então, no momento, o que a gente estudou objetivamente sobre vertebrados? A gente estudou um pouco sobre os peixes, não tudo que tem para se estudar. A gente vai complementar um pouco o nosso conteúdo no próximo semestre, na nova disciplina de morfo animal, né? E a gente também estudou anfíbios. O próximo grupo, na escala geológica, seria o surgimento dos répteis, que a gente vai fazer hoje. Bom, vamos lá então, pessoal. O professor vai colocar aqui o compartilhamento dos slides. Em caso de dúvida, por favor, se manifestem aí, né, para o professor poder escutar o que vocês têm a dizer. Bom, a gente então agora passa para um novo conteúdo que seria a zoologia e fisiologia dos répteis, né? Bom, a gente tem aqui, nesse slide, um grupo bastante diverso. A gente pode perceber aqui animais bastante diferentes, né? São os répteis. E essa história aqui já é uma história que a gente começou algumas semanas atrás, é a ocupação da Terra, a conquista do espaço seco. A gente teve aqueles animais que conquistaram, por exemplo, a Terra, são os descendentes dos peixes com pulmões, certo? Nós tivemos os primeiros vertebrados que a gente pode dizer conquistaram a Terra, que são os anfíbios, mas eles não são tão dependentes assim, né? Eles ainda têm uma dependência muito forte da água ainda, certo? E chega um momento na evolução em que alguns animais, eles conquistam algumas características para que eles tornem-se completamente independentes da água, né? Eles precisam ter um suporte para isso. Eles precisam conseguir se virar sozinhos, sem a presença de água, né? A gente pode dizer que o primeiro projeto de ser vivo, de animal
independente da água, são esses animais que a gente vê na foto. A gente tem aqui um grupo, por exemplo, de jacarés. Nós temos aqui uma coleção grande de serpentes. Temos aqui alguns lagartos. E a gente pode ver esses animais aqui, ó, que apresentam um aspecto bem pré-histórico, né? De todos os vertebrados que nós temos, os répteis, eles são considerados os animais, segundo a cultura geral da humanidade, né? Os animais mais repugnantes. Réptil é aquilo que rasteja, a criatura repugnante que rasteja, né? Então a gente já pode perceber, desde relatos históricos com a Bíblia, como o Talmud, um documento religioso muito importante dos judeus, né? Que a gente tem aqui os répteis sendo sempre relegados a esse plano, a um plano do maligno, a um plano do asqueroso, né? E enquanto a gente tem, na verdade, animais que não carregam nenhum tipo de estigma desse, né? São animais aí, inclusive, que hoje crescem até como pets, né? A gente tem tartaruguinhas, a gente tem, por exemplo, serpentes que com responsabilidade são criadas como animais de estimação, né? E a gente tem animal que tem um papel muito importante no ecossistema. A gente fala um papel importante já pré-histórico no ecossistema. A gente vai falar um pouco melhor desse grupo hoje, mas para isso, eles precisaram reunir algumas características, coisas novas que a gente ainda não tem nos dois grupos anteriores de vertebrados. Tá? Então, aqui nesse próximo slide, a gente tem algumas ideias genéricas sobre esse grande grupo dos répteis. Né? A gente tem aqui, primeiro, a definição do latim. Répteis é aquele animal que rasteja. Você tem que imaginar, por exemplo, uma serpente, você tem que imaginar um crocodilo, né? Tem que imaginar, por exemplo, até uma tartaruga. Você consegue imaginar esses corpos, são corpos que têm uma locomoção um pouco diferente, né? Eles não correm, por exemplo. Eles não voam, eles têm um formato específico de locomoção. Esse rastejar é que acabou impressionando os filósofos gregos no passado para criar essa denominação. Tá? E aqui a gente tem um pouquinho da taxonomia desses animais. Eles pertencem ao filho dos cordados, ok? Eles pertencem a uma classe que a gente chama classe reptília. O que a gente quer dizer com isso, professor? Classe parafilética. O que é parafilético? Parafilético é um nome que não é oficial, não é cânone, né? Na prática, a gente se refere aos répteis como uma classe para ajudar um pouco a gente a entender, facilitar um pouco o nosso trabalho. Mas não existe oficialmente uma classe chamada reptília. Não é assim que funciona. Os répteis eles estão junto das aves numa classe chamada classe sauropsida. Né? São animais que podem não parecer, mas são animais muito similares entre si. Aves e répteis. Né? Aquele papo que o professor vem falando desde o início dessa disciplina, imaginando a evolução, a história da vida como um grande quebra-cabeça, a gente tem que imaginar que as pecinhas dos répteis são muito próximas das pecinhas das aves. Né? Por mais que eles tenham um aspecto bem diferente, uma aparência estética que não parece nada a ver um com o outro. Parece sim. Né? E é o que a gente vai comentar um pouco na aula de hoje. Tá? A gente tem aqui nesse slide algumas características importantes. Primeiro, nós falamos que são o primeiro grupo de animais que tem uma adaptação muito forte à vida. Eles têm uma adaptação à vida seca. Nós temos, por exemplo, a partir desse momento, animais que conseguem conquistar nichos desérticos, nichos de florestas temperadas, que tem um teor de água muito baixo. Tá? O último grupo que a gente havia se referido, os anfíbios, você não tinha a presença de anfíbios em florestas temperadas, em tundras, em áreas desérticas. Por que não? Esses animais, os anfíbios, dependem muito de água. Então você tem que imaginar esses animais mais em florestas tropicais, regiões equatoriais, regiões muito úmidas. Você pode ver, por exemplo, dando um Google, vários vídeos de serpentes que conseguem viver por muitos meses no deserto do Gobi, por exemplo, no deserto do Saara, né? Uma região que está desprovida de água por muitas estações. Então veja a diferença entre esses animais. A gente está falando do ambiente desértico, mas a gente tem répteis também em vários outros locais. Tá? É interessante um estudo que foi feito por um biólogo, o Richard Baker, né? Ele é um biólogo muito famoso, inclusive ele ganhou o prêmio Nobel, porque foi ele que conseguiu presumir que os dinossauros são animais de sangue quente, e não de sangue frio. Né? O que o Richard Baker concluiu numa pesquisa importante que ele fez?
A gente costuma imaginar que de todos os vertebrados, os répteis, eles são animais que a gente não tem muito na nossa natureza, perto das cidades, né? A gente costuma imaginar, por exemplo, que nas florestas, as regiões de natureza morta, próximas dos centros urbanos, a gente tem o quê? A gente tem muita ave, a gente tem muito mamífero, mas réptil a gente não tem, né? Um estudo foi feito e mostrou que pequenos répteis, eles são encontrados numa quantidade tão grande quanto mamíferos. É curioso isso, né? A gente tem, por exemplo, pequenos lagartos, que a gente costuma não observar tanto. A gente tem uma grande quantidade de serpentes de tamanho pequeno, que estão presentes, inclusive, na natureza, né? E a gente costuma não computar isso. Tá? Um dos colegas de vocês, um aluno de biologia muito bom, colega que se formou no passado, Gustavo, ele fez um TCC muito interessante, fazendo o somatório de todos os tipos de serpentes que a gente pode imaginar no ambiente periurbano. Né? E a gente tem, por exemplo, muitas espécies de botrópos, por exemplo, né? O gênero mais comum de serpente que a gente tem aqui no Paraná, habitando a região periurbana. Né? Então a gente está falando ali o quê? Limites da região metropolitana, a gente está falando das grandes áreas verdes próximas a Curitiba, e a gente não se dá conta disso. Tá? Mas são um grupo de animais que estão muito próximos aqui do nosso centro urbano. Então merecem o nosso respeito, merecem a nossa dedicação, nosso estudo, para entender um pouquinho como funciona a vida deles. Tá? Aqui há uma informação muito importante também que a gente vai continuar vendo no próximo slide, que os répteis são os primeiros amniotas. Amniota, professor, o que é isso, amniota? Né? Amniotas são aqueles animais que são formados no estágio embrionário com a presença de água. O professor estava falando até agora que os répteis se tornaram independentes da água. Eles conseguem sobreviver em locais secos. Né? Eles tiveram um preço a pagar por isso. Aqueles animais que sobrevivem na ausência de água, eles precisaram ter uma formação embriológica que contém a água, para que eles consigam formar algumas estruturas. Né? A gente pode ver aqui nesse próximo slide a definição do que são os amniotas. Os amniotas são os répteis a partir, os vertebrados a partir dos répteis. Então, estão dentro desse grupo particular. Répteis, aves e mamíferos. É o que a gente pode ver nessa foto. Tá? Perceba que cada vez que a gente avança no estudo da zoologia, a gente vai deixando o grupo mais VIP. Né? Então, a gente começou lá no comecinho aqui da disciplina, vertebrados em geral. A gente fez um grupo, criamos um grupo específico. Os tetrápodes. Quem são os tetrápodes? São todos os vertebrados, menos os peixes. Aqueles animais com 4 membros. Agora eu vou criar uma nata da nata, um creme da creme, né? Um grupo dentro de outro. Eu vou criar um grupo daqueles animais que sobrevivem na ausência de água. Répteis, aves e mamíferos. Primeiro momento, você fala assim, professor, mas que frescura. Você vai ficar inventando nomes pra gente, cada vez mais colocando particularidades, colocando nomes. Para que isso? Só para decorar para o próprio? Não. Existem alguns atributos especiais que esses animais têm. Estão aqui no slide. Primeiro, os amniotas, eles são aqueles animais que se desenvolveram com ovos que contêm membranas extraembrionárias. O que é isso? Ovos que têm estruturas que dão suporte à vida ao embrião no seu interior. A gente pode ver aqui, ó, um ovo de um réptil, de um lagarto, por exemplo. Né? Primeira coisa que a gente vai aprender aqui sobre os amniotas é o seguinte: todos os amniotas possuem casca. A gente costuma só imaginar animais que nascem a partir de casca como as aves, certo? É muito comum você imaginar esse estereótipo, por exemplo, da galinha. Só deixa o professor espiar. Né? A gente costuma imaginar, então, só as aves saindo a partir de ovos, né? Mas os outros amniotas também vêm a partir de ovos. Quem informou isso foi Aristóteles, na verdade, um dos primeiros biólogos que existiram. Né? Se você já não viu um ovo de um réptil, você percebe que ele é um ovo um pouco diferente. Né? Um ovo de um réptil, ele tem uma casca de teor de couro. Ele parece mais uma pele do que realmente uma casca calcária. Não é uma casca que quebra, que é frágil como a das aves. Né? É uma casca que parece realmente um couro. Né?
Se você vê, por exemplo, vídeos de serpentes nascendo, você consegue ver isso. Elas saem de ovos que parecem uma membrana. Né? Até mesmo os mamíferos contam como se nascesse a partir de ovos, porque no interior do útero você tem a diferenciação deles em diferentes fases. E eles têm todo o suporte dentro da placenta, do útero, por exemplo. Né? Aqui a gente tem um ovo aqui, um lagartinho, né, que está aqui crescendo dentro de um ovo, e você percebe que aqui dentro desse ovo, ele tem toda uma estrutura maternal ali. Né? Então ele tem aqui algumas membranas que dão suporte nutritivo para ele. É o caso da gema. A gente imaginava que só ovo de galinha tem gema? Muito pelo contrário. A gema, ela fica ligada ao animal porque ela é o aporte de vitaminas, o aporte de proteína desses animaizinhos. Né? A gente tem aqui a cavidade alantóica, que é essa membrana superior, e que garante ao animal a respiração, a troca de excretas tóxicos que ele vai produzindo ao longo da vida. A gente também tem aqui toda essa cavidade preenchida por água. É o que a gente tem aqui como âmino. O âmino é a substância que dá nome ao grupo. Âmino, ele nada mais é do que o líquido que banha o interior do ovo e que dá o suporte mecânico. Impede que o embriãozinho ali ele tenha algum dano mecânico. Ele dá uma espécie de suporte para esse animal. Tá? Não é só isso, seria uma frescura se a minhota significasse apenas isso. Os animais que nascem a partir de ovos com membranas, eles são animais que têm um suporte nutricional tão vantajoso que geralmente são animais que têm uma superfície, uma dimensão maior. Os animais que não são amniotas, eles não costumam ter dimensões grandes, raras exceções. Se você parar para pensar em anfíbios, por exemplo, anfíbios não são amniotas. Olha, os anfíbios são todos menores do que um tamanho médio de um réptil, tamanho médio de uma ave. Né? A presença de ovos com membranas extraembrionárias permite que esse bichinho tenha um suporte, um crescimento maior. Os amniotas também conseguem respirar com movimentação de costelas. Você, por exemplo, tem um diafragma, que é essa caixa, a parte da caixa torácica, que você consegue, com a musculatura, expandir a sua caixa torácica. Você tem músculos que controlam a respiração. Esses animais também apresentam isso, amniotas. E, por fim, não menos importante, isso aqui, inclusive, é o nosso link para entender o que são os répteis, a gente começa a ter animais com pele grossa e impermeável. Talvez seja a informação mais importante aqui. Os répteis, a partir deles, né, a gente começa a ter uma pele que ela é desprovida de umidade justamente para que você possa sobreviver em ecossistemas. Você tira o peso da água desse animal. Esse animal ele consegue preservar a água de outras formas do que armazená-la diretamente na pele. Né? Então, você tem que imaginar um anfíbio que a gente veio comentando nas últimas semanas. Um anfíbio precisa sempre estar úmido. Se o anfíbio não estiver úmido, ele tem o seu metabolismo prejudicado, a sua respiração prejudicada. Não é o caso dos répteis, que tem uma pele grossa e uma pele seca. Podemos dizer a mesma coisa dos outros hominiotas. Tá? E aqui nesse próximo slide, a gente já mergulha um pouquinho mais nessa parte específica dos répteis. Né? Quem são os répteis? Como são os répteis? Né? Seguem aqui algumas características que a gente vai bater bastante na aula de hoje. Primeiro, são tetrápodes. Aquilo que a gente havia comentado já há um tempo, né? Tetrápodes são aqueles animais com 4 membros. A partir dos anfíbios, nós formamos um grupo particular no grupo dos vertebrados. Aqueles animais que têm 2 mãos e 2 pernas. Aquela coisa que a gente sempre se choca, né? Nossa, mas até as serpentes são tetrápodes, professor? Até as serpentes. A gente tem que lembrar que anterior ao grupo evolutivo das serpentes, nós tivemos seus ancestrais que apresentavam membros. Foi uma derivação evolutiva que fez as serpentes perderem as suas pernas. É aquela mesma história que o professor comentou na última aula, né? As baleias, elas nada mais são do que um hipopótamo ancestral, um hipopótamo mais antigo. Da terra, voltaram para a água. Né? São essas particularidades que a gente tem que lembrar. Né? Outra característica importante é o fato dos répteis apresentarem o esqueleto ósseo. Esse esqueleto ósseo já começou, na verdade, lá nos anfíbios. Certo? Nos peixes, mas foi herdado por todos os anfíbios. E aqui ele permanece dessa forma. Existem algumas particularidades, inclusive, nos répteis, que a gente vai comentar mais para frente. Os répteis,
eles apresentam um crânio bastante móvel. É a mobilidade de crânio que vai permitir alguns répteis terem seus comportamentos, como a serpente, por exemplo. A serpente ela consegue se alimentar de presas muito maiores do que elas, porque ela tem uma mobilidade muito grande do seu crânio. Quem nunca já ouviu um vídeo ou já ouviu falar, por exemplo, da serpente que consegue deslocar a sua mandíbula para ela conseguir ingerir presas muito maiores do que ela, né? A gente pode falar a mesma coisa dos lagartos, que pertencem à mesma ordem das serpentes. Os lagartos, eles, pelo fato de ter uma movimentação maior de crânios, permitem que sejam animais muito rápidos. Há 2 anos atrás, um vídeo da Academia de Biologia, que ganhou um prêmio de melhor vídeo do ano, foi o caso de um lagarto que ele estava escapando de um vale de serpentes. Talvez vocês tenham visto esse vídeo, né? É um lagartinho muito rápido, que ele começa a pisar um monte de serpente, e essas serpentes estão dando bote nele, tentando, né, predar esse reptilzinho, e ele finalmente consegue escapar desse vale infestado dessas serpentes, né? Então, é um vídeo que ficou muito famoso, mostra um lagartinho muito rápido. Um dos fatos que explica a rapidez dele é essa mobilidade do crânio, permite ele ter um controle maior do seu esqueleto, né? Aqui vem a informação muito importante para a gente. Os répteis são tradicionalmente conhecidos por apresentar uma pele grossa, a gente pode até dizer escamosa, né, e impermeável. Alguns répteis, eles apresentam escamas. O que são isso? Proteínas que evoluíram a partir de uma armadura ancestral, né, e que eles dão uma grande proteção à pele desses animais. A gente pode citar os crocodilianos e a gente pode citar as tartarugas, né, o plastrão, por exemplo. Outros animais, eles já desenvolveram uma pele mais espessa, como é o caso das serpentes, por exemplo, como é o caso dos lagartos, por exemplo, e das tuataras, né? Alguns apresentam um misto de escamas e de uma pele mais grossa. O que significa isso? Pele mais grossa. Existe uma proteína que ocupa a pele de todos os animais, que é a queratina. A queratina é um importante componente da nossa pele. Os vertebrados, em geral, apresentam uma forma química de queratina. Ela é chamada de alfa-queratina. É o nosso caso, o caso das aves. Os répteis apresentam uma particularidade. Os répteis apresentam uma forma específica, uma forma alternativa de queratina, que é a beta-queratina. A beta-queratina, ela garante que a pele desses animais seja mais espessa, mais resistente a ameaças ambientais. É por esse motivo que você pode encontrar um lagarto, uma serpente sobrevivendo a tórridas temperaturas. Você pode encontrar, por exemplo, um crocodilo que parece que tem uma armadura como pele, né? Tem um organismo bastante espesso, né? Você, inclusive, tem muita dificuldade quando você vai caçar um crocodilo. Uma pessoa, por exemplo, que está precisando sobreviver às custas de comer um crocodilo. Então, você percebe que eles têm uma queratina diferenciada. É beta-queratina. Tá? São animais ectotérmicos, em outras palavras, eles continuam a tradição, mesmo tipo de metabolismo dos anfíbios, são, portanto, animais de sangue frio. Tá? A gente tem, inclusive, os répteis e os anfíbios compondo um grupo específico, que é chamado de herpeto. A herpetologia é uma ciência dentro da biologia que estuda répteis e anfíbios como se fosse um único grupo. Né? A gente pode enquadrar, professor, répteis e anfíbios dentro de um único grupo? Podemos. Eles têm muitas similaridades. O metabolismo deles é bastante parecido. São animais que são muito próximos na história evolutiva. Então, eles dividem algumas formações, por exemplo, ósseas, né? E a gente também tem a mesma formação do sistema nervoso. Existem poucas diferenças evolutivas entre eles. Portanto, a gente pode enquadrá-los dentro do mesmo grupo. Né? Aqui já vem algumas diferenças comparadas aos últimos colegas. Os colegas ancestrais são os anfíbios. Né? Primeiro, o coração deles é dividido em 3 cavidades. Os anfíbios também o eram assim. Né? 3 cavidades, a gente diz então que ele tem 2 átrios e um longo ventrículo. Né? Isso aqui vai ser muito interessante para os répteis, principalmente aqueles que vivem na água. Existe uma exceção a esse tipo de coração, que são os crocodilos, os crocodilianos, na verdade, eu me refiro a jacarés, né, e me refiro a crocodilos, e também as tartarugas. Os crocodilianos têm 4 câmaras e as tartarugas têm 5 câmaras. As tartarugas,
elas são o único grupo que apresenta 5 câmeras, um grupo bastante particular dentro da vida animal. Tá? E a gente tem aqui uma característica agora que difere bastante dos anfíbios, que é essa daqui da respiração pulmonar. Né? Os répteis, eles contam com um pulmão mais sofisticado do que o dos anfíbios. E faz sentido. Os anfíbios, eles têm 2 tipos de respiração. Respiração cutânea e respiração pulmonar. Eles são tão dependentes quanto da pele para eles conseguirem extrair ar a partir dos pulmões. Né? Mas os crocodilos não contam com esse recurso. Os crocodilos têm um pulmão com uma capacidade de expansão muito maior do que os anfíbios. Troca de oxigênio, a hematose, é muito superior do que os anfíbios. Então isso aqui vai ser bastante importante para esses animais. Tá? A gente vai falar mais lá para frente, na próxima aula, a gente vai entrar em algumas particularidades dos répteis, mas a gente já pode citar agora, por exemplo. Né? Como que alguns répteis conseguem passar tanto tempo abaixo da água, professor? Imaginando, por exemplo, as tartarugas, imaginando os répteis, por exemplo, eles têm condições cardiovasculares para isso. Né? Em primeiro lugar, alguns répteis conseguem extrair oxigênio a partir de outras estruturas. A gente tem, por exemplo, as tartarugas, elas conseguem extrair oxigênio a partir da cloaca. Né? Então, elas não dependem tanto dos pulmões assim. Elas conseguem extrair oxigênio da água a partir das suas cloacas, por isso que elas podem ter uma tartaruga que sobrevive aí dormindo por 12 horas embaixo d'água, tranquilamente. Os crocodilos, eles contam com um desvio nas artérias. Eles conseguem misturar o sangue venoso ao sangue arterial, ou seja, misturar o sangue rico em oxigênio com o sangue pobre em oxigênio, sem necessidade de inspiração. Por isso que a gente tem crocodilos que passam longos períodos submersos. Isso é uma grande vantagem para esses animais. A mesma coisa as serpentes. Algumas serpentes podem passar um bom tempo também abaixo d'água. Vejam as diferenças que a gente tem, então, entre os grupos. Né? São particularidades muito interessantes. Esses, também, em relação à audição, são animais que têm membrana timpânica, que tem tímpano. Né? A gente viu nas aulas passadas que os anfíbios também já tinham uma boa audição. Não é uma audição maravilhosa, mas eles contam com essa audição. Os jacarés no Pantanal, por exemplo, contam com audição no meio da noite para conseguir discernir presas e predadores. Tá? Então, eles contam, sim, com essa audição. Eles apresentam rins mesonéfricos, em outras palavras. A ureia é o principal produto de excreção, né? Diferente dos outros animais que vai ter a amônia. Né? A amônia é um produto um pouco mais tóxico, não é verdade? Esses animais acabam não expelindo substâncias tão tóxicas assim. São animais dioicos. O que a gente quer dizer com isso, dioicos? Dioicos, a gente quer dizer que ele tem 2 sistemas orgânicos diferentes. A gente tem o que a gente chama de dimorfismo sexual. Né? A gente tem, por exemplo, o plano corpóreo do macho diferente do da fêmea. Algumas espécies, a fêmea ela vai ter uma dimensão maior, ela vai ter algumas características físicas secundárias que o macho não tem. Né? Não são todos os répteis que têm uma diferença óbvia tão grande. Né? As tartarugas, por exemplo, durante a juventude, elas não são tão diferentes umas das outras. À medida que elas envelhecem, você já consegue diferenciar o macho da fêmea. Né? E, por fim, comparado aos peixes e aos anfíbios, os répteis têm um sistema nervoso mais complexo. Eles têm o mesmo par de nervos cranianos, mas a gente já tem alguns nervos que fazem algumas funções mais aprimoradas. Né? Os répteis contam com um encéfalo um pouco maior do que os anfíbios. Massa cerebral um pouco maior permite o quê? Os animais terem um planejamento maior, terem uma cognição um pouco maior. Não estamos falando de algo tão incrível assim. Os répteis, no geral, têm uma inteligência muito próxima dos anfíbios. Mas há diferença sim. Já foram feitos estudos que mostram diferenças entre eles. Né? Bom, pessoal, eu queria saber se até o momento a gente tem alguma dúvida. Eu vi que aqui no grupo a gente tem aqui um comentário. Deixa eu ver aqui, o Ari, né? Em ecologia, vimos que parte da energia ingerida se perde na forma de calor. Quem tem melhor aproveitamento da energia? Endotérmicos ou ectotérmicos? Uma ótima pergunta que você fez. Né? A gente tem que considerar o seguinte. Uma parte dos animais endotérmicos, eles conseguem estocar através de reservas de gordura, né, abaixo da pele, tecido subcutâneo. A gente está falando o quê? A gente está falando, por exemplo, de vertebrados, desculpa, os placentários em geral. Né? Os mamíferos, eles acabam tendo um melhor rendimento energético por isso. Eles podem comer excesso de lipídio e armazenar isso na forma de gordura. Os animais do Ártico fazem isso, né? Mas então os outros vertebrados não fazem isso?
eles não fazem tanto. A gente tem que lembrar que os animais de sangue frio, eles não precisam retirar o calor a partir do alimento. Eles vão, por lei da termodinâmica, utilizar o calor a partir do ambiente. Eles não precisam oxidar o alimento deles para conseguir o calor. Se você pensa, então, no ponto de vista rendimento, os animais endotérmicos têm um rendimento energético maior, porque toda a comida que você come, você vai poder, no futuro, utilizar, queimar para produzir calor para você. Né? Um urso polar faz isso. Um lobo na estepe, lá na Rússia, faz isso. Come bastante gordura para no inverno, na escassez de comida, conseguir se manter quentinho. Né? Então, pensando dessa forma, a gente pode dizer isso. Né? Mas o professor não tem tanta experiência assim com física. Né? Essa é uma questão que não é só o biólogo que tem que responder, o físico também. Né? Talvez o físico saiba de alguma coisa que a gente não sabe. Né? Talvez já até tenham pesquisas desse tipo. É interessante, bem curioso isso. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário, momento? Tranquilo, professor. Beleza, tranquilo. A gente toca. Caso de dúvida, por favor, compartilhe com a gente aí. Oi. Ah, achei que alguém falou alguma coisa. Querendo a batatinha, né? Vamos lá, então. A gente tem aqui, pessoal, um slide que está mostrando para vocês, resgatando aquilo que o professor comentou da pele. Né? A gente pode observar aqui alguns tipos de pele que foram extraídas de répteis. Né? Então, a gente tem aqui, você pode ver que algumas peles, você tem uma formação de escamas. Né? O que são escamas? São placas compostas por proteínas que vão constituir uma pele espessa a ponto de ser uma armadura. Alguns livros de zoologia, um livro que o senhor gosta bastante, o Cardong, que a gente colocou lá no plano de ensino, né? Ele trata assim, ele trata a pele dos répteis como se fosse uma verdadeira armadura, né? A gente tem, inclusive, alguns tipos de animais que a gente pode utilizar para couro, né? Antigamente isso era muito, hoje nem tanto. Antigamente era normal você ter, por exemplo, um acessório do vestuário, um sapato, uma bolsa, uma jaqueta, a partir de couro de crocodilo, a partir de couro de serpente. Isso era comum. Hoje é um pouco mais difícil, até mais condenável você ter esse tipo de coisa. Né? Você tinha uma pele grossa a ponto de você poder utilizar uma manufatura. Né? Algumas peles, no entanto, elas já são mais uma pele do que, de fato, uma escama, uma armadura. Né? É interessante porque a gente vê várias paletas de cores diferentes aqui nesses tipos de pele. Né? A gente tem aqui a região dorsal, a região ventral aqui de uma serpente, por exemplo. A gente tem aqui um plano de um dragão de Komodo, né? A gente tem aqui o corpo, veja essa serpente aqui, ó, que lindo, né? Essa cor metalizada aqui. A gente tem uma serpente com escamas de fato, né? A gente tem um plastrão de uma tartaruga, por exemplo. Isso muda bastante de animal para animal. Tá? Como que a gente consegue uma paleta de cores tão interessantes assim? Os répteis, eles possuem uma pele não apenas grossa, mas também uma pele com células pigmentadas. Células que se especializaram em apresentar cores. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, alguns tipos de células que apresentam pigmentos no seu interior, como os cromatóforos, os iridóforos. Né? A gente tem todo esse sistema de cores que apresentou algum papel na seleção natural. Né? Acredita-se que uma das hipóteses que acredita-se hoje, por que você ter animais com cores tão vistosas, é o fato de você ter a camuflagem. Né? Animais que podem, de alguma forma, utilizar esse jogo de cores para você poder, por exemplo, se camuflar bem. Outras teorias, também já muitos estudos mostrando isso, alguns animais com cores bastante aberrantes, eles são animais que por apresentarem cores berrantes, comparado ao resto da natureza, eles representam uma forma de alerta contra predadores. Né? Cores berrantes, muitas vezes, são uma espécie de afronta, uma espécie de temor em relação ao predador. Né? Predadores que vão preferir atacar cores que são menos berrantes do que alguns tipos de palhetas. Né? Pense, por exemplo, um animal que tem um vermelho vivo desse, um animal que tem um azul chamativo desse. Né? Papéis importantes que você pode apresentar nisso. Tá? Outro fato que a gente já levantou aqui é que a pele desses animais, por ser feita primeiro de beta-queratina, uma versão alternativa mais resistente à queratina que a gente encontra nos outros vertebrados. Segundo, um teor de água menor faz esses animais aí conseguirem avançar em nichos que a gente normalmente não encontrava na natureza, como os anfíbios, por exemplo. Tá? Bom, a gente está nessa aula inicial dos répteis observando algumas características básicas. Né? Existem 4 ordens principais
dentro do grupo dos vertebrados, do grupo dos répteis que a gente precisa conhecer, né? A primeira, mais antiga de todas as ordens, é a ordem Testudines, a ordem que a gente tem um riquíssimo grupo das tartarugas, né? As tartarugas, elas são definitivamente animais, os répteis mais ancestrais que a gente tem, né? A gente pode perceber aqui nessa ilustração, o professor tirou do site do Wikiland, né? Que a gente tem aqui uma variedade muito grande de formatos de quelônios, né? No coletivo, nós chamamos eles de quelônios, né? Um quelônio, por exemplo, ele pode ser uma tartaruga, ele pode ser um cágado, ou ele pode ser um jabuti. A gente vai observar um pouquinho as diferenças entre eles na nossa próxima aula, né? O que a gente pode observar aqui? Animais que, por vir de um ancestral que apresentava uma armadura, eles herdaram o que a gente chama de plastrão. Você pode ver que isso é a característica básica de uma tartaruga, a presença de um plastrão. O que é um plastrão, professor? Plastrão, ela é uma evolução do exoesqueleto, né, que apresenta escamas e apresenta uma camada muito grande, camadas grandes de queratina. O plastrão, ele faz com que a tartaruga ela consiga ser um animal diferenciado na luta pela sobrevivência. É muito raro um animal que consiga predar uma tartaruga. Na natureza, você encontra raramente animais que têm sucesso em predar esse animal, né? É por esse motivo que tartarugas, em geral, não desenvolveram mecanismos de fuga tão interessantes quanto outros animais. Ela não precisou desenvolver esse mecanismo de fuga, né? Por quê? Ela não era tão predada assim na natureza, né? O homem, é claro, o homem chegou para estragar a vida, né? E o homem conseguiu desenvolver formas de predar, de consumir esse animal, né? Infelizmente, o professor fala porque é a influência cultural dele, que adora tartaruga, né? Mas algumas regiões do mundo a gente tem um consumo de tartaruga muito grande. Na América do Sul, alguns países da América do Sul, por exemplo, era assim. São assim, inclusive. Né? O que a gente pode falar das tartarugas? São animais de metabolismo lento, eles apresentam uma longevidade muito grande a partir disso. A gente tem, por exemplo, os jabutis, que Darwin encontrou em Galápagos, são animais que podem facilmente ultrapassar os 100 anos. Né? A gente tem animais que já têm mais de 150 anos. Isso é uma loucura, impensável em qualquer outro tipo de espécie animal. Né? São animais que têm uma participação muito importante em nichos aquáticos e nichos terrestres. E são animais ovíparos, animais que dependem da postura de ovos para gerar novos indivíduos. Né? A gente, naquele estudo de caso que conversamos, lá já faz agora um mês, a gente falou que as tartarugas são chamadas de anápsidas. Se você lembrar disso, né? O que é anápsida? Ela apresenta algumas particularidades no seu esqueleto. Ela possui, por exemplo, a presença de um pescoço que é retrátil. Né? O crânio das tartarugas, ele não está ligado da mesma forma que o nosso crânio ao resto do esqueleto. Isso faz com que as tartarugas consigam mobilizar os seus membros e a sua cabeça para o interior do plastrão. Né? Quando um bichinho desse está dormindo, ou ele se sente acuado, o que ele vai fazer? Ele vai se encolher todo dentro da sua toquinha, dentro do seu plastrão. Ele vai ficar protegido de qualquer tipo de ameaça. Né? Algumas espécies conseguem fazer melhores do que outras isso. Né? Mas ainda assim a gente tem esses animais conseguindo sobreviver dessa forma. As tartarugas, elas são tão antigas ou mais antigas do que muitas espécies de dinossauros. A gente deve uma grande referência a esse grupo. Né? São animais aí muito importantes na história da Terra. Depois da ordem Testudines, vem a ordem mais abundante dentro do grupo dos répteis, a ordem Squamata. Né? De onde vem esse nome Squamata? A pele com presença de escamas. Tipicamente é pele de lagartos e de répteis. São os dois principais representantes desse grupo. A ordem Squamata, como o professor já falou, ela representa aí a maioria absoluta dos répteis. A gente pode ver no slide ali, 95% de todos os répteis conhecidos é uma serpente ou um lagarto. Principalmente uma serpente. Né? Por que o professor está chamando de serpente, professor? Não é cobra o nome? Não. Cobra é apenas uma espécie de serpente que a gente encontra na Índia e no Oriente Médio. Né? A famosa naja, por exemplo, aquele animal típico, é uma cobra. A gente popularizou o termo cobra e a gente, você tem ali, tá ali na praia, você achou uma serpente, uma cobra aqui. A gente popularizou o termo cobra, mas na verdade apenas no Oriente Médio a gente tem uma espécie que é a cobra. Né?
Todos os outros tipos de répteis esquamados, sem membros, são chamados, na verdade, de serpentes. É uma grande frescura que o professor está te falando. Você pode continuar chamando de cobra no dia a dia. Mas a gente que é aqui da biologia, a gente precisa ter uma nomenclatura técnica, né? Na prática, se você sai por aí chamando tudo de cobra, você está errado, né? Você tem que deixar isso para o leigo, na verdade. Porque se trata, de fato, uma serpente. Tá? Por que esses animais eles são enquadrados dentro da mesma ordem, professor? Bom, a ordem esquamata, já falei. Em primeiro lugar, eles contam com pele revestida de escamas, né? Mas mais importante que isso, a característica mais importante é que esses animais têm a presença de um crânio móvel. É aquilo que o professor comentou. O que é um crânio móvel? Se você observar no reino animal, existem animais que têm uma movimentação de crânio que são mais independentes do que o resto do eixo do corpo. Os animais da ordem esquamata, eles conseguem ter uma grande mobilidade de crânio. É o que alguns lagartos conseguem fazer, por exemplo, uma grande movimentação de cabeça. Os outros crocodilos não conseguem fazer isso. Crocodilos não conseguem, tartarugas não conseguem, né? Os répteis da ordem esquamata são providos de uma independência craniana. Né? As serpentes conseguem levar isso para o além. As serpentes conseguem, por exemplo, deslocar a articulação temporomandibular, que a gente chama de osso quadrado, no caso das serpentes, para que elas consigam ingerir uma presa muito maior do que elas. Quem nunca ouviu relatos, por exemplo, de serpentes que se alimentam de grandes mamíferos? Né? Então tem casos, por exemplo, até mesmo de serpentes grandes que ingeriam homens. Né? A gente tem relatos da selva amazônica, né? Relatos de regiões tropicais pelo mundo, em que você tem grandes serpentes que conseguem se alimentar de grandes animais, muito maiores do que eles, né? E que demandam um tempo muito grande para a digestão desses corpos. Então veja como que esse bicho faz isso. Deslocando, luxando, tecnicamente, né, a sua mandíbula do resto do crânio, certo? A gente tem aqui uma separação, duas subordens, na verdade, dois grupos em particular, né? A primeira, a Sáurea, que contém todos os lagartos, né? E a ordem serpentes. Você pode ver aqui nessa foto, a gente tem uma variedade muito grande de lagartos, né? Os lagartos são muito comuns, principalmente em regiões desérticas. Naturalmente, nós temos lagartos no Brasil, né? Mas você não tem um número muito abundante de espécies comparado às serpentes. Aqui no Brasil, nós temos a maior diversidade de serpentes do mundo, né? Existe um programa muito legal que foi feito para um canal de TV paga, né? Que mostra que só em São Paulo nós temos centenas de espécies de serpentes. Só na região de área verde, na região periurbana. Né? Então, você imagina que a gente pode encontrar, por exemplo, em regiões de selva amazônica. É uma diversidade absoluta. E isso é muito importante, por isso que a gente tem que preservar nosso bioma. Né? Elas têm um papel muito importante nessas cadeias alimentares. A gente tem uma ordem que talvez para o nosso estudo aqui seja menos importante. A ordem Sphenodontia, a ordem das tuataras. Né? Quem são as tuataras, professor? As tuataras não têm um papel importante aqui no Brasil. Né? A gente pode até falar da América do Sul. São animais que têm um papel muito importante na Oceania. Espécies de répteis que não se encontram lá. Né? A gente chama as tuataras de animais fósseis. Por quê? Elas retêm muitas características taxonômicas de ancestrais répteis. Né? Elas não são a ordem mais antiga dentro do grupo dos répteis, mas ainda assim elas preservam algumas ordens que são muito interessantes. As tuataras, elas têm um problema. Elas são animais de crescimento lento, muito demorado. Elas são animais, por exemplo, que têm populações muito pequenas. De todos os grupos de répteis que a gente tem, são os animais mais sensíveis que a gente tem, por exemplo, para preservação. Animais, por exemplo, que são mais fáceis de você dizimar populações. A Oceania, por exemplo, naquele incêndio que a gente teve no começo do ano passado, né, no final de 2019, na verdade, né, que a gente, na Austrália, a gente queimou extensões abundantes de florestas, a gente teve um número grande de répteis como tuataras que foram prejudicados. Né? Então, uma realidade, a gente era feliz e não sabia. Né? Então, antes da pandemia, final de 2019, a gente já tinha todo esse problema lá na Austrália, por perdas de muitos hectares de área verde perdida. Né? E a gente tem aqui a nossa última ordem do grupo dos répteis, que é uma ordem muito importante, principalmente aqui no Brasil,
que é a ordem Crocodilia, né? São os nossos grandes répteis. Bom, os crocodilos, eles têm um papel muito importante aqui para a evolução. Primeiro, a gente já coloca ali de forma clara, né? Eles participaram da radiação dos dinossauros. Então, a história dos dinossauros, ela começa um pouco ligada, um pouco paralela à história dos crocodilos. Os crocodilos, junto com as tartarugas, são répteis bastante antigos, né? E os crocodilos, eles participaram de uma forma muito importante na derivação zoológica para formar os dinossauros, né? O que a gente pode falar dos crocodilos no geral, professor? Os crocodilos têm algumas características específicas, né? Primeiro, eles são os maiores répteis que a gente tem de maior porte, né? Eles apresentam um crânio bastante elástico. Diferente daqueles animais que a gente estava falando, das serpentes, que o crânio é independente, a gente está falando que os ossos que formam a cabeça deles são elásticos, né? Eles não têm tanta força assim na mandíbula, né? Por mais bizarro que pareça, você observa um crocodilo e você vê aqui uma máquina de moer. Você tem um animal muito forte. Mas a mandíbula desse animal em particular, ela não é forte, né? Que o professor vai falar, muitos podem não acreditar, né? Mas você consegue, apenas com as suas mãos, fechar a boca de um crocodilo e impedir que ele abra, né? Se você segura na ponta da boca de um jacaré, por exemplo, só com as suas mãos, ele não consegue abrir a boca, né? Por que isso? Ele não tem uma articulação temporomandibular tão forte, né? Então, aqueles domadores de crocodilos que a gente tem no Oriente Médio, na Índia, por exemplo, né? Que fazem aquelas loucuras, como enfiar a própria cabeça dentro da boca de um crocodilo, aquilo é feito porque eles têm um controle da mandíbula desses animais. Né? Tem uns vídeos que mostram algumas histórias não acabam tão bem assim, alguns acidentes, né? Mas mesmo assim, a gente consegue ter um relativo controle da boca desses animais. São animais que são dotados de uma musculatura muito grande, não é só a pele que é espessa, a musculatura também é bastante grande, né? E eles têm um teor de proteína muito alto na musculatura, justamente por esse motivo que a gente tem criações pelo mundo, até no Brasil, Mato Grosso, por exemplo, criações de jacarés para a produção de carne, né? Não é um corte de carne que se popularizou, mas assim, a gente tem criatórios, né, de jacarés, para a gente extrair couro, para a gente extrair carne, né? Existem algumas diferenças importantes entre os diferentes tipos de indivíduos da ordem crocodilo. Né? A gente tem aqui a principal diferenciação que precisa ser feita são os jacarés contra os crocodilos. Né? Professor, pensei que fosse tudo igual. Não é. Né? A gente está falando de dois gêneros bem diferentes. Os Alligatoridae, né, ou Alligatoridae, são os jacarés, ou os Crocodidae, ou Crocodilidae, né, são os crocodilos. Qual que é a diferença entre eles, professor? Pensei que fosse tudo a mesma coisa. Não é. A gente pode ver nesse slide aqui a diferença entre os dois grupos. Né? Na parte de cima, a gente tem um jacaré. Jacarés costumam ser de um porte maior, jacarés costumam ter uma cabeça maior, jacarés costumam ter uma boca arredondada. Jacarés têm uma musculatura mais desenvolvida. Os jacarés conseguem encerrar todos os dentes dentro da boca. Os dentes não ficam para fora da boca. O que a gente pode falar dos crocodilos? Crocodilos são um pouco menores do que os jacarés. Crocodilos têm uma boca afilada, uma espécie de ponta. Os dentes do crocodilo eles ficam para fora da boca, principalmente da arcada inferior. E os crocodilos têm uma espécie de glândula que permite com que ele fique, suspeita-se que ele utiliza na respiração na sua região ventral. Então, veja algumas diferenças, né? Formato de cabeça, tamanho, posição dos dentes, presença de glândulas. E a diferença mais importante para a gente, no Brasil não existem crocodilos. Apenas jacarés existem no Brasil. Crocodilos são animais típicos de Everglades, são típicos da Oceania, por exemplo. Então, veja algumas diferenças de animais que a gente tem. Tá? A gente vai falar sobre algumas particularidades de répteis, como respiração, como metabolismo, lá na nossa próxima aula. A gente vai continuar a nossa aula de répteis, já que a gente, semana que vem, não terá aula prática, a gente vai continuar aqui falando sobre esse grupo tão interessante que são os répteis. Né? Bom, de conteúdo técnico que eu tinha para hoje, era isso. Eu gostaria de saber se vocês têm algumas dúvidas. Eu vi que a gente tem aqui pergunta. Professor, aquela ilha que possui grande número de serpentes,
como que tem tantas espécies em um lugar só? Dizem que tem umas 10 por metro quadrado. É interessante isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em grupos de animais, a gente tem que lembrar que os arquipélagos, né, os conjuntos de ilhas, são laboratórios a céu aberto, né? A ilha, ela não nasceu ilha, certo? Graças a movimentos tectônicos, a gente teve ali a separação de extensões de terra e a gente acabou formando fragmentos, né? Existem espécies que conseguem sobreviver com recursos muito escassos. É o caso de serpentes, por exemplo, que tem metabolismo lento, né? Eu não consigo explicar para você particularidades, porque existe, por exemplo, aquilo que a gente chama, como você falou, de ilha das serpentes, né? Uma concentração tão grande de serpentes. A seleção, a adaptação delas permite ter uma grande quantidade de nicho, né? Então, ela tem ali um bom equilíbrio de sobrevivência entre número de indivíduos e presas, né? Geralmente, em ilhas, não é isso que a gente observa, né? Geralmente, a gente tem uma taxa de saturação muito rápida, mas alguns animais acabam apresentando isso em particular, né? O senhor não saberia responder especificamente no caso de serpentes, certo, Fernando? Isso eu precisaria um biólogo aqui fazer uma pesquisa dessa. Isso é uma pergunta bem interessante, né? Não é só aqui no Brasil que a gente tem isso, né? Eu até lembro que foi feito um documentário sobre essa ilha, né? A gente tem algumas regiões da Índia, por exemplo, que são muito ricas em serpentes. É bem interessante isso mesmo. Mais comentários, pessoal? E, professor, Oi. eu tenho uma... Sobre a pigmentação ali da pele, eu não sei se o professor pode adiantar, os camaleões, eles têm células como? Eles têm células que podem substituir esse pigmento para mudança de cor? No caso, boa pergunta, né? O caso do camaleão é um caso particular porque os cromatóforos, eles refletem, né? Então, o que a gente vê, eles não necessariamente trocam de cor, né? O que você vê ali é uma reflexão. Tipo um prisma, né? É uma reflexão, né? Então, é um jogo de reflexão. Tipo da pele do beija-flor, assim, as penas do beija-flor, né? Que ela tem essa, se não me engano. É uma coisa parecida, né? Você pode observar, por exemplo, que alguns animais, por exemplo, uma mosca varejeira, né? Tem o que a gente chama de cor metálica, né? Animais de cor metálica são animais que têm um tipo de célula que conseguem fazer uma reflexão, uma nitidez diferente de cor, uma nuance diferente de cor, né? Os camaleões têm uma quantidade de cromatóforos muito grande que faz eles terem essa mudança. A gente, na verdade, tem um reflexo que a gente vê ali, né? Não necessariamente que ele troca a célula amarela por célula vermelha, né? É tudo um jogo óptico que a gente usa. A gente tem que lembrar que a luz, cor branca, é uma composição de todas as cores, né? E esses animais, eles utilizam esses pormenores para a gente ter uma paleta bem rica. Mas é muito interessante isso, né? São animais que conseguem ter uma coloração muito interessante mesmo. Podemos falar na aula de semana que vem. O senhor se compromete a trazer um pouco sobre isso semana que vem também. Legal. Mais comentários, com relação pessoal? Ali Diga. E, Jonathan, eu não consegui escutar. Eu acho que deu uma travada. Se tiver dando um... Com relação a... Eu fiz um... de identificação de serpentes brasileiras. E daí... Acho que tá travando. Tá um pouco. Tá travando demais. Não, deixa quieto então, senhor. Não, você pode tentar falar ou escrever. Tá, não, fique de boas. Você pode escrever. Você quer escrever? Se tiver difícil o vídeo, fica à vontade. Mas eu não estou conseguindo nem entrar aqui para escrever aqui. Olha, agora eu estou te escutando melhor. Tá dando um pouquinho agora, professor? Cheguei mais agora perto eu estou escutando. Da internet. Tá complicado. Agora... então, assim, professor. Eu fiz um curso de identificação de espécies de serpentes brasileiras. E daí lá eles falam que cobras podem ser chamadas as serpentes da família Elapidae. Que daí se encontra as cobras corais, as najas, né? Traduz bem que o professor falou. Isso. Eu escutei o que você falou. Eu gostei. A sua definição foi uma...
Eu escutei. A sua definição foi uma definição mais rica que a que eu dei. Você falou, por exemplo, que dentro dessa família estão as corais, certo? Legal. Não só a naja, as corais também. Interessante. Isso, sim. Tem vários tipos de cobras, elas se encontram dentro dessa família Lapídia. Mas é uma família restrita, certo? É uma família que você ainda não tem no mundo inteiro, não é verdade? Isso, né? Interessante. Não, legal, legal. Isso eu não Sim. sabia. Isso eu estou aprendendo agora. Não Tem só uma família maior, outros membros fora as najas, né? Como os corais, por exemplo. Legal. Isso é importante, né? Você não encontra essas cobras abundantemente. Essas cobras têm um nicho específico. Mas é legal. Legal saber disso. Sim. Muito bom. Beleza, pessoal? Mais algum comentário, pessoal? É isso. Beleza. Ótimo, ótimo, né? Pessoal, se a gente não tem mais nenhum comentário, eu agradeço a presença de vocês, certo? Muito obrigado por estarem aqui. Na nossa próxima quinta-feira, a gente continua por aqui, por vídeo remoto, tudo bem? Desejo um ótimo final de semana para vocês. Cuidem-se, olha a bandeira que pode aumentar, a gente pode passar para a vermelha. Cuidem-se sempre, tá bom? Boa noite a todos, pessoal. Até mais. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.